A maioria das pessoas acredita que, para ser rico, é preciso ser visto. Elas associam dinheiro a carros brilhantes, roupas caras e uma vida de ostentação nas redes sociais. Mas a verdade é que, os homens mais ricos que já pisaram na Terra entenderam algo que a multidão ignora: o verdadeiro poder está no silêncio. Esses homens não precisavam provar nada para ninguém. Eles sabiam que mostrar riqueza é, muitas vezes, um convite para o fracasso. Porque quando o mundo percebe que você tem muito, ele começa a querer tirar muito de você. Enquanto uns gastavam energia tentando impressionar, eles gastavam energia tentando multiplicar. Enquanto uns buscavam aplausos, eles buscavam ativos. E enquanto uns viviam para o agora, eles construíam algo para o futuro, sem que ninguém percebesse. E aqui está o segredo: o dinheiro que ninguém vê é o que mais cresce. Ele não sofre da vaidade, não é destruído por opiniões alheias, não é desperdiçado em compras impulsivas. É dinheiro plantado no solo fértil do tempo, e irrigado com paciência. Existem pessoas que nunca apareceram nas capas de revistas, nunca deram entrevistas e nunca desfilaram suas conquistas. Mas, silenciosamente, construíram impérios. Eles entenderam que o dinheiro mais poderoso é aquele que não precisa ser anunciado. É o capital que trabalha em silêncio, todos os dias, multiplicando-se sem que o dono precise levantar a voz. Um exemplo disso é Ronald Read, um zelador e frentista de posto nos Estados Unidos. Durante toda a sua vida, ninguém imaginou que ele tinha mais de 8 milhões de dólares investidos. Ele vivia de forma simples, usava a mesma roupa por anos e dirigia um carro velho. Só depois de sua morte a verdade veio à tona. Ele havia investido pacientemente em ações e reinvestido cada centavo de dividendos por décadas. O mundo olhava para ele e via apenas um homem comum. Mas, nos bastidores, ele estava vencendo o jogo. Esse é o jogo dos ricos invisíveis. Eles não buscam validação social, apenas crescimento real. Eles não se preocupam com a aparência de riqueza, mas sim com a essência dela. Eles usam o tempo como sócio, e não como inimigo. Enquanto o restante da população corre atrás de dinheiro para gastar, eles correm atrás de dinheiro para investir. E quando finalmente revelam o que construíram, se é que revelam, o impacto é avassalador. O preço de ser invisível. A parte mais difícil de enriquecer em silêncio não é a matemática, é a psicologia. Porque ser invisível exige suportar algo que a maioria não consegue: não ser reconhecido. O ser humano é movido por aprovação social. Gostamos de ser elogiados, admirados, invejados. Isso ativa áreas do cérebro que nos dão prazer imediato. Mas, para enriquecer sem que o mundo perceba, você precisa abrir mão disso. Você vai ter que ouvir frases como: por que você não troca de carro? Você ganha bem, mas vive como pobre? A vida é curta, aproveita. E cada vez que você disser não a uma compra que poderia impressionar alguém, estará comprando algo muito mais valioso: liberdade futura. O preço dessa estratégia é suportar o desconforto de parecer comum enquanto constrói algo extraordinário. É ter a coragem de ser subestimado. É deixar que as pessoas pensem que você está perdendo, enquanto, na verdade, você está vencendo. Aos olhos do mundo, você será apenas mais um. Mas, aos olhos do tempo, você será o dono de algo que poucos terão: independência verdadeira. E lembre-se, o tempo é leal com quem é leal a ele. Quanto mais você resistir à tentação de provar algo agora, mais o futuro provará tudo por você. A fórmula silenciosa da riqueza. Não existe mágica. Não existe fórmula secreta escondida em um cofre. O que existe é disciplina, e ela é tão rara que, para a maioria das pessoas, parece um superpoder. A fórmula que os ricos invisíveis seguem é simples, mas quase ninguém a executa por tempo suficiente para colher os resultados. Ganhe mais do que gasta. Parece óbvio, mas é a base de tudo. Não importa o quanto você ganhe, se gastar tudo, continuará preso. O segredo está em criar uma diferença entre o que entra e o que sai. Essa diferença é o combustível do crescimento. Invista o excedente em ativos que crescem com o tempo: ações, fundos, imóveis, negócios.
Ativos que geram renda ou se valorizam. E, o mais importante, reinvestir os lucros em vez de gastá-los. Evite dívidas de consumo. Dívidas que não geram retorno são buracos negros financeiros. Os ricos invisíveis fogem delas como se fossem doenças contagiosas. Deixe o tempo trabalhar. Eles entendem que não se trata de enriquecer rápido, mas de enriquecer para sempre. Os juros compostos são lentos no início, mas avassaladores no final. Proteja o anonimato. Manter o perfil baixo protege contra a inveja, golpes e gastos desnecessários. Ninguém pede para pegar emprestado o que ninguém sabe que você tem. Essa fórmula não vai te deixar rico em semanas. Mas, se seguida com consistência, vai fazer algo muito maior, vai te tornar inalcançável para as preocupações que prendem a maioria das pessoas. O mundo conhece Bill Gates, Elon Musk e Jeff Bezos. Mas os maiores exemplos da filosofia da riqueza invisível raramente são manchete. Um deles é T-Shuck Finney, cofundador da Duty Free Shoppers. Durante décadas, ele viveu modestamente, voando em classe econômica, usando relógios baratos e morando em um apartamento simples. Enquanto isso, construiu uma fortuna de bilhões e doou quase tudo em silêncio, evitando qualquer reconhecimento público até o fim de sua vida. Outro caso é o de Grace Groner, uma secretária que viveu sozinha em uma pequena casa nos Estados Unidos. Ela comprou ações de uma empresa nos anos 1930 e nunca as vendeu. Décadas depois, seu patrimônio ultrapassou os 7 milhões de dólares, dinheiro que ela usou para criar bolsas de estudo para jovens. Ninguém sabia até o dia de sua morte. E ainda temos Janitor from Vermont, o zelador que transformou um salário modesto em uma herança milionária apenas investindo e reinvestindo pacientemente por mais de 50 anos. Essas histórias têm algo em comum. Nenhum deles buscava aplausos. Nenhum deles queria provar riqueza para os outros. Todos entenderam que o tempo é a verdadeira moeda dos ricos. Eles viverão como queriam, sem pressa, sem pressão, e quando o mundo finalmente descobriu suas fortunas, era tarde demais para questionar como conseguiram. A vitória já estava gravada na história. Se existe um segredo que une todos os homens que enriqueceram sem que o mundo percebesse, é este: eles escolheram construir antes de exibir. A sociedade de hoje está obcecada por mostrar, mesmo que não tenha nada para mostrar. Gente endividada, tirando fotos em carros alugados. Pessoas vivendo de aparências, mas vazias por dentro e quebradas por dentro. Os ricos invisíveis fazem o oposto. Eles suportam a vontade de exibir para que, um dia, possam viver sem nunca precisar provar nada. Eles sabem que a verdadeira liberdade financeira não está em ter dinheiro, mas em não precisar pensar nele todos os dias. Se você seguir esse caminho, vai perceber algo curioso. No começo, ninguém vai entender. No meio, vão duvidar. No final, vão perguntar como você conseguiu. E a resposta vai ser simples: você deixou o tempo trabalhar, enquanto o resto do mundo trabalhava para o tempo. Agora, é a sua vez de decidir. Você pode continuar vivendo para impressionar pessoas que não se importam com você, ou pode começar, hoje, a plantar as sementes da sua liberdade. Escolha o silêncio. Escolha a paciência. Escolha o invisível. Porque o dia em que o mundo finalmente perceber, será o dia em que não vai mais importar. Se este vídeo abriu sua mente, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Sua liberdade começa quando você decide parar de viver para a aprovação dos outros. E nós estamos aqui para lembrar disso todos os dias.